bem? Bom dia! Estamos ao vivo aqui em mais um encontro e hoje a gente vai falar no tema da nossa live, os sintomas por trás da perda de proteção. Então a gente vai entender aqui na live de hoje como situações emocionais de desproteção podem impactar o seu corpo, quais sintomas podem gerar. Então vamos chegando aqui, Virgínia, Adriane, Washington, bom dia para todos, sejam muito bem-vindos. Já vou pedir para vocês encaminharem essa live para mais pessoas, para que mais pessoas se beneficiem com esse conteúdo, para que mais pessoas saibam como o corpo funciona e também para a gente trazer consciência sobre o poder de autocura. Então vamos chegando, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os sintomas por trás da perda de proteção. Então, para você que está me assistindo aqui pela primeira vez, que ainda não me conhece, eu sou a Thaís Silveira, muito prazer. Sou terapeuta integrativa, especialista e pioneira da técnica Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Tenho formação também em biologia pela Unicamp e eu trago aqui nas minhas redes uma visão integral sobre saúde e doença. Então é uma visão diferente da medicina tradicional, tá bom? E eu sou especialista na técnica Seven Healings, que é uma técnica de autocura com bases francesa e alemã da medicina integrativa, onde a gente trata além do sintoma, então a gente vai exatamente na causa real, no conflito original que gera em você alguma doença, algum sintoma físico, algum sintoma comportamental, tá bom? Então é uma técnica em que a gente vai além do sintoma. E para você entender um pouquinho como funciona também o meu trabalho, também a abordagem que eu trago aqui, tudo que a gente vivencia na vida, gente, tudo, absolutamente tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, o nosso corpo ele vai registrando. E isso desde o ventre materno, tá? Desde quando você estava na barriga da sua mãe. Só que com o tempo, o que vai acontecendo? Esse acúmulo de informações, de vivências, de emoções, vão uma hora sobrecarregar o corpo, né? E aí vai gerar um sintoma, vai gerar uma emoção. É como se o copo ele transbordasse, né? Então podem acontecer ali, por exemplo, um trauma muito intenso, em que o corpo não vai dar conta de resolver ali na hora, então é como se o copo transbordasse de uma vez. E aí gera um sintoma, gera uma crise de ansiedade, uma depressão, uma crise alérgica, por conta de um trauma muito intenso e inesperado. Ou pode ser também uma somatória de situações vividas, então vários conflitos que o corpo vai armazenando, vai retendo e com o tempo esse copo é como se fosse a última gota e o copo vai transbordar, tá bom? Então, o que acontece? Como o corpo ele vai registrando tudo que a gente vivencia, né, desde a gestação, como eu expliquei para vocês, tudo o corpo ele vai registrando, o cérebro ele não consegue registrar todas essas informações. Ficaria muita sobrecarga. Então já é comprovado que quem armazena as maiores informações é o nosso corpo. Como assim o corpo? Exatamente, as glândulas, os órgãos carregam informações, tá bom? E com a técnica Seven Healings, que é aqui a metodologia terapêutica que eu trabalho, através de pontos nos órgãos, de mapas específicos da técnica, tá? Eu consigo identificar bloqueios relacionados a vivências emocionais, a traumas do passado e consigo trazer inclusive a data exata do bloqueio, de quando aconteceu esse bloqueio que gera essa doença. Então, com a Seven Healings, eu trato a memória celular que gera a doença. Então, eu faço o caminho que a doença fez no corpo até gerar o sintoma no órgão. Então, por isso que é uma técnica muito eficiente, porque a gente vai exatamente na causa. E o seu corpo, ele guarda todas as informações da sua vida, inclusive a causa da sua doença, tá bom? Então, infelizmente hoje, gente, a maior parte dos tratamentos convencionais, eles desconsideram as memórias celulares, eles não agem na causa raiz do problema. Por isso que muitas vezes o sintoma vai e volta, ou vocês não conseguem entender por que o seu sintoma ainda permanece, né? E isso acaba te desanimando, justamente porque a maior parte dos tratamentos não atuam na causa raiz. Então é muito importante que a gente traga aqui também a consciência da causa, né? E hoje a gente vai falar quais sintomas são desencadeados por conflitos vividos com a sensação de desproteção, tá bom? Então todos que estão chegando aí sejam muito bem-vindos.
Gente, tá tudo certo com o som e imagem? Vocês estão me vendo bem? Tudo certo? Então vamos lá agora, a gente vai começar a nossa live de hoje, o nosso tema, tá? Então, pra gente entender como funciona, gente, se sentir protegido, se sentir amparado, se sentir seguro é uma necessidade básica do ser humano. A proteção é uma necessidade básica do ser humano. Tudo certinho, né? Show, obrigada, Washington. Então, o ser humano precisa se sentir protegido, precisa se sentir seguro. E quando você, ao longo da sua vida, passa por situações de perda de proteção, né, e que isso não fica resolvido, isso pode gerar algum tipo de sintoma, alguma trava, algum bloqueio no seu corpo. E como será que a sensação de desproteção pode afetar a sua vida? Como será? Eu vou fazer uma listinha aqui, eu quero que você vá colocando se você vai se identificando com essa sensação, com essa emoção ou com alguns desses sintomas, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas também, podem ir colocando aí nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Então, como que essa sensação, gente, de perda de proteção, ela pode se manifestar? Para você que às vezes se sente desprotegida, que você se sente sozinha, às vezes que você se sente abandonada, você tem se sentido assim, desamparada. Às vezes vem uma emoção forte que você não consegue entender de onde veio. Essa sensação de se sentir abandonado, de se sentir sem apoio. Ou até mesmo aqui, coloquem aí se vocês forem identificando, tá? Se vocês estiverem se sentindo assim. Ou até mesmo quando você se sente atacada. Quando você se sente ferida por uma outra pessoa, às vezes com uma palavra, com algo que te falaram, você se sente esse ataque ou físico ou moral. Quando você sente que a sua integridade física ou moral foi atacada de alguma forma, você já se sentiu assim ou você tem se sentido assim? Coloca aí para eu saber. Ou às vezes pode ser que você não identifique essas emoções, essas sensações que eu estou te trazendo aqui, mas o seu corpo ele dá alguns sinais. Por exemplo, alguns sintomas físicos aqui: queda de cabelo, hiperidrose, suor em excesso em algumas regiões específicas do corpo, herpes zoster, por exemplo, espinhas, acne, melanomas. Se vocês forem identificando, vão colocando aqui, tá? São sintomas aqui, alguns dos sintomas, e a gente vai aprofundar aqui ao longo dessa live, que podem ter como causa essa emoção de desproteção. Vocês sabiam disso? Vocês conseguiram identificar algum ponto até aqui? A gente vai agora aprofundar, tá bom? Vou entrar nesse tema com vocês. Para todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Gente, vamos lá então. O nosso corpo, ele é inteirinho mapeado, tá bom? Cada órgão do nosso corpo tem uma função específica e é ligado a uma emoção específica. O Dr. Hammer, médico alemão, que é o pai da medicina germânica, tá? Que é uma das principais bases da metodologia Seven Healings que eu trabalho, ele já comprovou, a Daphne está se identificando, muita queda de cabelo, me identifico muito. Ótimo, Daphne, essa live então vai te ajudar bastante, tá? A gente vai aprofundar aqui. Então, o que o Dr. Hammer ele comprovou, né? Ele comprovou que as doenças são geradas por um trauma, por um choque, que a gente chama de DHS. Então, algum conflito que você vive de intensidade alta, que você é pega de surpresa e você vive essa emoção, esse impacto em solidão. É quando você vive sozinha. E por algum motivo você não consegue lidar com isso naquele momento. E quando você passa por essa situação, a sua percepção do ocorrido com você, então vai depender da sua percepção individual. A sua percepção do ocorrido vai afetar uma área específica do cérebro e vai gerar um sintoma específico no órgão em resposta a essa emoção. Em resposta à sua percepção desse evento, desse trauma, desse choque emocional, tá? Então, isso aqui que eu tô passando para vocês
já é comprovado, tá bom? E o nosso corpo aqui, para você entender um pouquinho como que o nosso corpo funciona, e é importante para que vocês tenham essa consciência e entendam também de onde vem o sintoma. O nosso corpo, gente, ele é formado por 4 tecidos. 4 tecidos vão formar todo o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele é inteirinho integrado, tá? Tudo vai, não tem como separar corpo, mente e emoção, é tudo ligado. São 4 tecidos que vão formar todo o corpo, tá bom? E quando você se sente, em algum momento da sua vida, desprotegida, né? Essa sensação de perda de proteção, ou quando você se sente de alguma forma atacada, o que vai acontecer? Essa emoção vai afetar um tecido que a gente chama, que é o tecido chamado de mesoderma antigo. E qual que é a função desse tecido? É justamente proteger o corpo, tá bom? Esse tecido ele vai formar alguns órgãos específicos, por exemplo, vai formar a derme, né, que é a camada mais interna, mais profunda da pele. Vai formar também órgãos de proteção da cavidade abdominal, tá bom? Vai formar também a pele que recobre o coração. Vai formar, por exemplo, a glândula mamária, tá? São alguns órgãos que esse tecido ele vai formar. E qual que é o objetivo desse tecido? É justamente, gente, proteger o corpo como se fosse uma capa muito firme e resistente contra possíveis agressores do corpo, tá? Então, exatamente sobre esse tecido, esses órgãos que a gente vai falar aqui, tá bom? Que a função primordial, então, desse tecido é a fonte da nossa proteção. Gravem essa informação, tá bom? Então, vou passar aqui para vocês alguns exemplos de conflitos de desproteção e quero que vocês também, se vocês forem identificando, vocês vão colocando nos comentários, tá bom? Então, vamos supor aqui um primeiro exemplo muito comum. Quando a criança, por exemplo, volta lá na infância, veja se você se identifica com isso. Então, muito comum crianças que se sentem abandonadas, por exemplo, que sentem a rejeição da mãe ou do pai, que vai se sentir desprotegida, que vai se sentir sozinha. Esse seria um exemplo de conflito de desproteção. Ou quando as crianças ficam muito tempo longe dos pais, né? Pais ausentes, pais que trabalham muito fora de casa, né? E essa criança ela sente que os pais não dão tanta atenção para ela quanto ela gostaria. A Gláucia. Uma conhecida minha perdeu o pai há alguns meses e o seio dela encheu de pus, teve que drenar. Olha só, o corpo é todo ligado e a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre a glândula mamária, tá? Legal, Glaucia, que você identificou. Então, essa criança, gente, é muito comum em casos de crianças que passam muito tempo sozinha, que passam a infância sozinha, sem a presença dos pais. Então, essa criança, ela sente que os pais não dão tanta atenção para ela como ela gostaria, né? Às vezes por trabalhar muito, enfim. Essa ausência dos pais pode ser um exemplo de conflito em que essa criança se sinta desprotegida. Lembrando, gente, como eu frisei aqui no início da live, tá? Vai depender da percepção individual de cada pessoa. Cada criança, cada pessoa tem uma percepção do ambiente, tá bom? E é isso que vai definir qual sintoma que a pessoa vai desenvolver e se ela vai desenvolver ou não o sintoma. Pode ser que ela não necessariamente desenvolva algo também. Vai depender da forma que ela sente, que ela compreende ali o mundo, tá bom? Sempre depende da percepção individual. A Soares. Melhorei da minha queda de cabelo após a sessão individual sobre dermatite que assisti da Roberta. Ai, que legal! Fico muito feliz, que bom! É muito ótimo. Essas informações, gente, tem muitas pessoas que conseguem melhorar só de ter a consciência da causa, de se identificar com a informação. Então, por isso que eu falo, esse conteúdo que a gente traz aqui, essa live que ela participou, né, que eu também participei, da doutora Roberta, foi uma sessão de atendimento individual. Ela não estava ali sendo atendida, mas ela se identificou com as informações e já melhorou da queda de cabelo. Então, muito obrigada por você colocar aqui, eu fico muito feliz pela sua melhora e essas informações, elas valem ouro mesmo, viu? Então, aproveitem aí.
Ai, que legal! Vai ser muito bem-vinda, viu? Soares, será muito bem-vinda e muito bem cuidada. Então vamos lá, gente. Vocês estão identificando aqui alguma dessas situações em que eu coloquei aqui de desproteção na infância? Crianças que passam então muito tempo sozinha seria um exemplo, tá? Então essa criança ela pode desenvolver essa sensação de solidão, sensação às vezes de rejeição. E hoje o seu corpo ele pode vir essa sensação, mas essa sensação ela não é de hoje. São gatilhos que vêm da sua infância. Situações que o seu corpo não conseguiu lidar, não conseguiu resolver, o seu corpo vai disparando gatilhos para que você resolva essa emoção, tá? Então esse seria um exemplo. Outro exemplo muito comum de pessoas que passam, de pacientes, né, que passam comigo em tratamento. Quando, por exemplo, os avós falecem, né? Avós que estavam sempre por perto, que ofereciam proteção, falecem. Essa criança pode se sentir desprotegida, porque pessoas próximas a gente, a nossa família, pai, mãe, avós, são pessoas que nos oferecem proteção, tá bom? Então são alguns exemplos de conflitos que podem gerar essa sensação de desproteção que mais tarde vai gerar um sintoma ou vai gerar um bloqueio, tá bom? Seja físico ou emocional. E eu vou colocar aqui para vocês, quero ver se vocês identificam, vou falar algumas frases comuns de pessoas que passaram por desproteção, que tem essa emoção ativa, e eu quero ver se você consegue identificar alguma, tá? Se você se identificar, coloca aí também para eu saber, tá bom? Então, uma das frases muito comuns: se a minha mãe ou se o meu pai estivesse aqui, eu saberia o que fazer. Já aconteceu com você? Você fala, tem o costume de falar ou de pensar isso? Coloquem aí. Ou outra frase muito comum: eu não posso mais contar com meu pai, eu não posso mais contar com a minha mãe. Ou seja, essa pessoa que fala isso, ela já não tem mais a presença da mãe ou a presença do pai que oferecia proteção. Então essa é uma frase muito comum. Um outro exemplo aqui de frase: e se eu perder a minha mãe e o meu pai, com quem que eu vou contar? E aqui vem o medo da perda de proteção. O medo da perda também pode ativar sintomas, tá, gente? Porque o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar um pensamento de um acontecimento real ou um medo de uma perda real, tá bom? O nosso cérebro, ele não consegue, ele não entende essa diferença, então o corpo vai reagir da mesma forma. Então, e se eu perder a minha mãe? E se eu perder o meu pai? Com quem que eu vou contar? Essa é uma frase também. Penso que se eu estivesse perto deles, eu não teria medo de tomar certas atitudes. É uma frase muito comum. É um comportamento muito comum de quem passou por sensações de desproteção. Ou se minha mãe e meu pai estivessem aqui, eu teria com quem contar. Ou a minha mãe saberia o que fazer nessa situação. E agora como que eu vou decidir? Minha mãe, minha avó, meu pai, eles me dariam aquele conselho agora e saberiam o que fazer para eu melhorar. Vocês conseguiram identificar? Ou a Gláucia: já perdi a minha mãe, tenho muito medo de perder o meu pai. Exatamente, isso é muito comum. Vocês conseguiram identificar alguma dessas frases que eu passei aqui? Essas frases a gente chama de que são engramas, ou seja, são falas que escondem conflitos inconscientes de desproteção. Então, se você se identificou com alguma frase, com alguma questão que eu estou trazendo até aqui, coloca, tá bom? Porque trazer essa consciência é muito importante. A Daphne está identificando. Então, são essas falas que escondem esses conflitos inconscientes de desproteção, tá bom? E a maior causa que eu vejo aqui agora, compartilhando com você um pouquinho a minha experiência clínica, a principal causa que eu vejo em pacientes em sessão são crianças que muitas vezes passaram a infância sem a referência dos pais. Mãe ou pai ausente que trabalhava muito,
ou situações de falecimentos, né, na infância dessa criança. Ó, que nem a Glaucia se identificou, ela falou da mãe dela. Então é muito comum, tá? Mãe, pai ausentes. Isso vai gerar impactos e sintomas no adulto, tá? Dependendo da percepção, né? Lembre-se disso. Então, casos também que eu falei, que eu trouxe aqui para vocês. Avós, né, protetores, que às vezes cuidam daquela criança. Às vezes a criança já tem a ausência do pai e da mãe, que trabalham muito, que trabalham fora. E aí os avós cuidam dessa criança. E aí, de repente, esses avós, eles falecem. Isso é um caso muito comum também. Muitas pacientes com esse histórico. E aí a pessoa vai se sentir mais desprotegida ainda, pode vir uma sensação de abandono. E agora com quem que eu vou ficar? Quem que vai oferecer a minha segurança, a minha proteção, o cuidado? Tá bom? Ó, a Giovana, me identifico, mas perdi meus pais na fase adulta. Pode acontecer também, tá bom? Exatamente, essa emoção às vezes é uma emoção recente, mas muitas vezes tem um pré-programante que a gente chama, né? Na infância, já tem uma fragilidade na infância. E tudo que acontece, o corpo ele vai respondendo, vai se acumulando, né? E pode gerar sintomas. E agora a gente vai falar um pouquinho dos principais sintomas por trás da perda de proteção. Já falei alguns aqui para você até o momento e agora a gente vai aprofundar, tá bom? Vejam se vocês vão aí identificando. Então, o primeiro sintoma, que é um sintoma muito comum, gente, é queda de cabelo. Quem aí tem passado por queda de cabelo? Ou já passou, né? Em algum momento da vida o cabelo começou a cair muito e você não entende por que o seu cabelo está caindo muito. Às vezes você acha que é um estresse, que você está estressada, mas não é um estresse, não é qualquer estresse. É um estresse específico, tá bom? No caso da queda de cabelo, envolve conflitos de perda de proteção. Então, separações em um contexto de desproteção. Ó, a Glaucia é minha paciente. Passei, depois das sessões parou. Que ótimo. Ó, a Soares também estava com queda e tem caspa. Caspa também é um sintoma muito comum, tá? Legal. Então, queda de cabelo tem muito esse contexto de perda de proteção. Às vezes, alguma pessoa que te oferecia proteção faleceu, ou você se mudou de cidade e sentiu falta dessa pessoa que te oferecia essa proteção. Então, são separações com um contexto de desproteção. E eu vou compartilhar aqui com vocês, gente, um caso de uma paciente que passou comigo em sessão, tá? Tinha um diagnóstico de alopecia androgenética. Então, vou compartilhar aqui com vocês o caso dela. Então, ela tinha essa perda de cabelo em fases, né? E a medicina tradicional, ela fala que é uma causa genética e não tem cura. E aí, essa paciente chegou em primeira sessão Seven Healings comigo. E aí, através do mapeamento da técnica, né, da sequência específica da técnica, logo na primeira sessão, eu identifiquei a causa dessa queda de cabelo dessa paciente. Que no caso, qual que era a causa? Era uma memória transgeracional, que a gente chama, tá? Ou seja, uma bagagem que ela carregava do avô paterno dela. A gente consegue identificar até 4 gerações, tá bom? Então, a técnica é muito profunda. E logo na primeira sessão, eu consegui identificar essa memória transgeracional do avô paterno dela, né? Que no caso se tratava de um segredo de família. O avô descobriu em determinado momento da vida dele que o pai dele não era o pai biológico. Então, esse foi o conflito. Foi algo muito profundo para o avô dela. Isso gerou essa sensação de perda de proteção, de desproteção, que gerou a queda de cabelo nela. Só que mesmo sendo uma causa transgeracional, uma causa genética, o que acontece? Essa causa ela tem que ser ativada em algum momento da vida da pessoa. A pessoa tem que passar por alguma fragilidade, alguma sensação, alguma emoção para essa causa ser ativada. E quando que a causa foi ativada na vida dessa paciente que estava com esse quadro de alopecia? Foi ativada na vida dela quando ela estava sofrendo também com o pai dela, que bebia muito, ele tinha problema com bebida.
E aí tinham muitos conflitos, ela se sentia desprotegida, eram muitos conflitos com o pai dela. E nesse momento da vida dela, a causa foi ativada. Ou seja, ela perdeu a referência do pai dela, ela se sentiu desprotegida. E ela foi vivendo esse ciclo. E aí depois, o que vocês acham que aconteceu com essa paciente em um outro momento da vida dela? Vejam se vocês se identificam, que também é um caso muito comum. Ela acabou atraindo um parceiro, um marido que também bebia. E tudo isso que eu passei aqui para vocês envolvia a causa da queda de cabelo dela, da alopecia androgenética. E aí, depois que essa paciente passou em sessão comigo, em que a gente fez o desbloqueio da causa, a paciente, ela recuperou os cabelos voltaram a nascer. A queda dela parou. Justamente porque a gente foi na causa. Muitas vezes pode ser que alguns de vocês tenham dificuldade de associar uma queda de cabelo, ou um sintoma de pele, ou uma crise de ansiedade, de depressão, uma dor, um quadro de fibromialgia a uma questão emocional. Mas todo o nosso corpo está mapeado. Tudo está mapeado, tá bom? Então, queda de cabelo, um sintoma muito comum. Dermatite seborreica, caspa, que nem a Soares falou, psoríase no couro cabeludo, vem muito essa questão de separações, de perda de proteção, vem esse contexto de perda de proteção, tá bom? Vocês conseguiram identificar aí alguns sintomas, identificaram com a história dessa paciente? Esse é um quadro muito comum que eu atendo, tá bom? Que tem essa emoção da perda de proteção como causa. Então, queda de cabelo, dermatite seborreica, psoríase no couro cabeludo, caspa, vem muito conflitos de separação em um contexto de desproteção, tá bom? Vamos lá então agora para um outro sintoma muito comum, que é a hiperidrose. Alguém de vocês tem ou conhece alguém que tem hiperidrose? Então, pessoas que transpiram em excesso em regiões específicas do corpo, às vezes nas mãos, né? Locais mais comuns, mãos, pés e axilas. Geralmente são esses pontos. Qual será que é a causa da hiperidrose? Eu vou passar aqui para vocês. Vocês desconfiam que seja? Coloquem aí também se vocês estão se identificando, tá, gente? Ó, a Didi tem. Sim. Qual que é a causa da hiperidrose? Vou contar aqui para vocês e também vou compartilhar o caso de uma paciente para ver se vocês se identificam também, tá? Vamos lá. A causa da hiperidrose, então dessa transpiração em excesso em regiões específicas do corpo, ó, a Didi nem desconfia. Vou contar para vocês. Vejam se vocês conseguem identificar, tá bom? A Glaucia também não sabe. Então, vamos lá. A causa é exatamente, gente, uma separação profunda em um contexto de perda de proteção. Então, é quando você passa em algum momento da sua vida pelo afastamento de pessoas que eram muito próximas a você. Então, a gente chama aqui de conflito de abandono central. Geralmente, tá, gente, não é. Claro que cada caso depende, tem que ser avaliado individualmente. Mas geralmente acontece com essa separação de pai e de mãe, que a gente chama de abandono central. Então, afastamento de pessoas muito próximas a você, que te ofereciam proteção. Essa é a causa da hiperidrose e eu vou aprofundar aqui um pouquinho com vocês para ver se vocês identificam. Caso de uma paciente minha que passou em sessão comigo, ela chegou com queixa de transpiração em excesso, de hiperidrose excessiva nas axilas, tá? E também com quadros de crise de pânico. E qual que era a causa? Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Qual que era a causa desse quadro dela? Foi justamente a perda da mãe dela na infância dela. E o que aconteceu? Quando a mãe dela faleceu, ela se sentiu desprotegida, teve essa quebra de contato com a mãe dela que oferecia proteção. Ela se sentiu desprotegida. E essa era a principal causa também das crises de pânico dessa paciente.
por trás das crises de pânico tem várias causas possíveis, tá? Mas a separação, falecimentos, perdas e separações também são uma das causas que podem estar por trás das crises de pânico. Por quê? Nós, seres humanos, somos seres sociais. E a separação, a quebra, a ruptura, ela representa um perigo de vida para o ser humano. Ela gera medo, gente. Quem que não tem aí medo de morte, medo de uma outra pessoa morrer? Isso é muito comum. Pode ser outra pessoa fora da família? Pode sim, tá? Geralmente vem essa questão de você ter se afastado de uma pessoa que te oferecia proteção, tá? No caso dessa paciente, a causa da hiperidrose dela foi o falecimento, então, da mãe dela. Então, ela perdeu esse contato com a mãe dela, que oferecia a proteção para ela. Foi um impacto muito traumático, aconteceu de uma forma muito traumática, e isso gerou esse suor em excesso nas axilas. E qual que é a função aqui, agora trazendo um pouquinho mais o sentido biológico? Por que será que o corpo produz esse suor em excesso? Porque nenhum sintoma ele vem do nada só para atacar. Ele vem para uma compensação desse conflito. Então, o suor em excesso, ele vem para você conseguir escapar, para você conseguir deslizar, ou seja, escapar, fugir mais fácil de situações em que você se sente vulnerável. Para você conseguir escapar de situações em que você se sente com medo. Para você conseguir escapar mais fácil, fugir mais fácil de situações em que você se sente desprotegida. E quando a gente o paciente passa em sessão, a gente vê que essa desproteção, no caso dessa paciente, veio do falecimento da mãe dela, que era uma figura que oferecia proteção, era tudo na vida dela. Então pensem aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais essa questão da transpiração em excesso. Imagine que vocês vão pegar um peixe na mão, um peixe mesmo, vocês estão no rio, pegam um peixe na mão, o que vai acontecer com o peixe? Ele é molhado, ele vai escapar muito facilmente da sua mão, ele escapa fácil do perigo. O suor em excesso, ele vem justamente para você conseguir escapar mais fácil do perigo, porque você se sente atacada, porque você se sente com medo, porque você se sente desprotegida. O corpo produz esse suor em excesso para te ajudar, para você conseguir escapar mais fácil dessa situação, onde você não tem mais proteção. É assim que o corpo reage. Ó, Didi, entendi, fez todo sentido mesmo. Exatamente. E o local que você tem a hiperidrose não é por acaso. No caso dessa paciente, ela tinha transpiração excessiva nas axilas. E as axilas, gente, é uma região muito comum também, às vezes, de ter feridas, de ter lesão, porque justamente é o lugar em que a mãe, o pai, carrega a criança, carrega o bebê no colo. Vem aqui o contato com a região das axilas. Então, exatamente aonde você tem o sintoma, nunca é por acaso. E também isso acontece com a hiperidrose, no caso dessa paciente era isso, tá bom? E aí depois que ela passou, depois da segunda sessão, ela já não tinha, ela transpirava normalmente, né? E as crises também de pânico já tinham reduzido bastante. Depois a gente continuou o trabalho e essa paciente hoje ela tá super bem. Então vocês estão conseguindo aí identificar na vida de vocês, ou às vezes algum conhecido, encaminha também essa live para essa pessoa assistir, tá bom? Porque tem muita gente aí melhorando só de identificar as informações, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou agora passar para uma outra parte com vocês, que são os conflitos com sensação de ataque. Então, para a gente entender, lembra que eu falei com vocês no início da nossa live que o mesodermo antigo, que é esse tecido que vai formar essas partes específicas que a gente está falando hoje, tem a função de proteger o corpo contra possíveis agressores do corpo? Vocês lembram dessa informação que eu pedi para vocês guardarem essa informação? Então, legal. Segundo tipo de conflito que pode envolver aqui esse tecido são conflitos de ataque. Então, para vocês entenderem um pouquinho também o que acontece com a natureza, né? Agora eu vou passar para a natureza animal para vocês entenderem melhor através de um exemplo, tá?
Na natureza, por exemplo, quando uma zebra ela é atacada por um leão e essa zebra ela consegue fugir desse leão, né? Então ela sobrevive. O que vai acontecer no lugar que esse leão mordeu ela? A pele do local da mordida ela vai desenvolver um tecido mais forte, mais grosso. E qual que é a função desse tecido mais resistente? Resistir a uma nova possível ameaça, deixar o tecido mais forte, mais protegido ali no local da mordida. Só no local da mordida que a zebra desenvolve esse tecido mais resistente. Então, através deixar esse tecido mais rígido, mais grosso, é uma proteção do corpo. Isso faz com que a região fique mais forte, mais protegida e você proteja a zebra de um possível ataque, de um novo ataque na região. Então, isso não acontece só na natureza, só com os animais, isso acontece com a gente também. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Quando você passa, por exemplo, por uma cirurgia, um processo cirúrgico, o que vai acontecer? Isso vai afetar a sua integridade física. Quando o corpo, muitas vezes, ele é perfurado, quando a gente passa por cirurgia, o corpo entende que a gente está sendo atacado. Essa região está sendo cortada, perfurada. E assim como a zebra, o que o nosso corpo ele vai fazer? Ele vai produzir um tecido mais forte, mais resistente para proteção desse local, para proteção desse ataque. Para evitar de novo que ocorra uma segunda possível perfuração e você sinta novamente essa perda de proteção, né, que é um risco de vida para o ser humano. Então, tudo que acontece no seu corpo é para sobrevivência, é um programa especial de sobrevivência. O nosso corpo, ele é sábio, tudo é uma compensação, tá bom? Então, dependendo da intensidade desse corte ou dependendo da intensidade da emoção de perda de proteção, o corpo ele pode desenvolver, por exemplo, um tecido mais grosso. E aí vem, por exemplo, queloides, as cicatrizes, que é uma proteção a mais no local ferido. Vocês já tinham pensado sobre isso, gente? Agora vocês conseguiram entender a explicação biológica para isso. Só que isso que eu estou trazendo aqui para vocês não acontece só com cortes e com perfurações físicas, quando tem realmente o ataque físico. Isso acontece com conflitos emocionais também. Então, quando você se sente atacada, com a sua, por exemplo, integridade moral afetada, quando você se sente ferida com palavras, por exemplo, de alguém próximo, o seu corpo ele pode desenvolver estruturas maiores em algumas regiões. Por exemplo, verrugas. Vocês sabiam? Vocês sabem qual que é a causa por trás das verrugas? É justamente essa sensação de ataque, fui atacada, e quando tem a cor mais escura, o conflito ele traz uma sensação de sujeira. Então eu me senti injustiçada perante o ataque de alguma pessoa, geralmente uma pessoa muito próxima. Seu corpo vai desenvolver, pode, desenvolver a verruga de acordo com a sua percepção. E aqui compartilhando com vocês mais um caso aqui da minha experiência clínica de uma paciente. Ela desenvolveu verrugas em áreas específicas do corpo dela. E qual que era a causa dessas verrugas? Era um relacionamento abusivo, um relacionamento muito complicado em que ela era humilhada. Então, manchas mais escuras na pele, pessoal, podem ter essa conotação de se sentir atacada, de se sentir humilhada, ou também de sentir um toque desagradável, quando você sente que tocou em alguma região suja, ou um toque desagradável de alguém que você não goste na região. O corpo pode responder com manchas escuras na pele, tá? Vocês estão conseguindo se identificar, ou identificar alguém próximo de vocês? Legal.
Legal. Outro sintoma muito comum, então, estava falando para vocês das manchas escuras na pele e as acnes, né, espinhas, também tem esse mesmo contexto. Quando você se sente atacada, por exemplo, um exemplo aqui pegando o caso de acne, muito comum na adolescência, quando a criança passa às vezes na escola por situações de bullying. Ó, a Gláucia tem o queloide e melasma. E aí você já está conseguindo identificar, faz sentido para você, Gláucia? Depois coloca aqui. Pode ser que você às vezes não consiga identificar conscientemente, tá, o que aconteceu com você. E às vezes é muito difícil sim de você identificar, porque somente 5% do seu cérebro é consciente. Os outros 95% do seu cérebro é o cérebro inconsciente. Então, muitas vezes você sim não vai conseguir identificar racionalmente pensando. Justamente por isso que você precisa de ferramentas, de técnicas, como a Seven Healings, por exemplo, onde o profissional vai fazer tudo isso, onde ele vai mapear isso. E no caso da Seven Healings, o que eu mais amo na Seven Healings é que a gente, nem eu como terapeuta e nem o paciente precisam ficar racionalizando, porque justamente o corpo traz essa informação. Tudo está registrado no corpo. E através de mapas específicos a gente consegue identificar essas memórias, tá bom? Então o seu corpo ele já guarda as informações e já são o caminho para a causa. Então muitas vezes pode ser que você não consiga identificar racionalmente, tá bom? Mas vai puxando aí para ver se você consegue identificar. Então, como eu estava falando aqui para vocês, gente, sobre as acnes, né? Sobre as espinhas. Muito comum, por exemplo, em processos de adolescência, e aqui a região que tem a espinha também não é por acaso, tá bom? Nunca é por acaso, tá, gente? Traz significados específicos da causa, traz pistas da causa. Então, geralmente no rosto, vem muito a questão da área da timidez, então, às vezes, processos de bullying, de se sentir humilhada, né? Quando é nas costas, por exemplo, vem muito conflito de tenho medo do que vão falar de mim, ou às vezes rumores do que vem por trás, né? Vem esse conflito. Difamação também, muito comum. Alguém falou aí, acho que foi a Gláucia, que tem melasma. Qual que é o principal conflito do melasma? Vocês têm alguma ideia? De acordo com o que a gente trouxe, aqui que eu estou trazendo aqui para vocês até agora, a gente falou um pouquinho sobre as manchas escuras na pele. Vem essa sensação de sentir a sua imagem manchada. Integridade, às vezes, moral afetada. Tá bom? Esse é o principal conflito por trás do melasma. E a gente tem também, no caso da acne, que pode ser acne ou até mesmo o próprio melasma, a questão do autoataque. Às vezes não é só algo que você teve a percepção que você foi atacada com uma palavra ou ferida por alguém próximo no sentido simbólico de outra pessoa, você se sentiu atacada por outra pessoa. Mas você pode produzir um autoataque quando você se olha no espelho e você fala, meu Deus, como eu tô feia. Como eu sou feia. Quando você se sente feia, quando você se sente suja, oleosidade na pele também é muito isso. Você se olha, você se sente muitas vezes, pode se sentir suja, você pode se sentir feia. E aí isso é um autoataque. Lembra que a gente está falando de tecido de proteção, conflitos de ataque? Esse autoataque também baixa a autoestima. Quando você se olha no espelho, você muitas vezes não gosta do que vê. Pode gerar processos de acne. Pode intensificar processos de melasma, tá bom? Gente, acho que passou alguma pergunta, depois eu respondo vocês, tá? Se passou alguma pergunta, depois vocês colocam de novo. Vamos continuar aqui só para não perder o raciocínio, tá bom? Então, vocês estão conseguindo identificar, a parte do melasma também muito comum, atendo muitas pacientes. E o ponto aqui é exatamente a gente tratar essa causa. Tá, gente? Tratar a causa. Não adianta você ficar passando só pomadas, porque as pomadas elas vão aliviar o sintoma. Por isso que é muito importante você tratar a causa, tá bom? Vitiligo também.
aqui é um caso que pode envolver separações profundas, tá? Separações brutais. Pode envolver um conflito de separação um pouco mais profundo, ou também pode envolver também um vitiligo, conflitos de toque desagradável, né? Com sensação de sujeira. Alguém que você não gosta tocou em você, então muito comum processos de traição, às vezes, processos de abuso, tá bom? E o local que tem a mancha, o local que tem o sintoma, como eu trago aqui para vocês, nunca é por acaso. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma live específica sobre os principais significados aí de sintomas nas principais partes do corpo. E tudo isso eu avalio também em consulta, tá bom? Vamos lá. Outros tecidos que podem ser afetados com essa sensação de ataque, de perda de proteção. Ó, a Shirley. Tenho dermatite grave, nada resolve. Andréia é minha paciente. Psoríase. Shirley, provavelmente você não está tratando a causa da sua dermatite. E eu te entendo super bem, porque eu sofri com a dermatite na pele, tá bom? Se você ainda não conhece a minha história, sofri quase 8 anos com psoríase, dermatite. Nossa, tinha o corpo tomado por lesões. Então eu falo aqui que eu conheço o lado da dor, conheço o lado da cura, porque hoje eu estou completamente curada, e conheço exatamente o caminho que você precisa percorrer para chegar até lá também, que é justamente tratar a causa. E se vocês precisarem de auxílio, eu estou aqui para isso, tá bom? Eu faço exatamente isso. E a minha especialidade é aqui tratar processos alérgicos, problemas de pele, porque justamente foi o que eu vivenciei, tá bom? Então, se você não está tendo melhoras, pode ser que seja porque você não está tratando a causa, tá bom? A causa real. Então, outros tecidos aqui que podem ser afetados com esses conflitos de ataque. Tecidos de revestimento do corpo, por exemplo, como o pericárdio, né, que é a pele que recobre o coração. O peritônio, que faz a proteção de órgãos, né, da cavidade abdominal. A Andréia, você é maravilhosa, ela é minha paciente tão querida de Portugal. Que linda. Vamos lá. Então, o peritônio também pode ser afetado quando você sente, por exemplo, são conflitos um pouco mais intensos, mais fortes aqui, tá? Quando você sente, por exemplo, que alguma pessoa muito próxima te deu um golpe baixo, ou quando você se sente ferida no peito, sabe? É um conflito muito intenso aqui, e um pouco mais profundo. Quando você sente que você teve esse golpe baixo, sabe, essa pessoa me apunhalou pelas costas ou me apunhalou no peito? É esse o conflito que pode envolver esses tecidos de revestimento, como o pericárdio, a pleura, o peritônio, tá? Você pode desenvolver alterações disfunções, né, nesses tecidos, de acordo com esses conflitos que eu tô falando aqui para vocês. Ó, Marcelo, eu tenho psoríase, passo o remédio, melhorou, mas logo volta os sintomas. Exatamente, porque o remédio, qual que é o princípio do medicamento? É aliviar o seu sintoma. Então, muitas vezes, por isso que você toma o remédio, você vai sentir sim o alívio, muitas vezes é preciso, tá, gente? Eu não sou contra medicamentos. Mas os medicamentos, eles não tratam a causa que está gerando o problema. Enquanto você não trata a causa, o sintoma ele vai continuar voltando, entende? Porque a causa está ativa aqui. Então, por isso que é muito importante esse tratamento complementar e integrativo, o tratamento da causa, tá bom? Aliar isso ao tratamento da medicina convencional, tá bom? Então, continuando aqui, gente, outros tecidos que podem ser afetados. Alguém falou aí no início, não me lembro, de alguém que desenvolveu uma disfunção no seio, né, depois de uma separação. Glândulas mamárias é um outro tecido que pode ser afetado com esse conflito de perda de proteção, muito comum também, tá? Por exemplo, situação aqui, hipotética. Quando a mãe ela se sente impotente de proteger, às vezes, um filho doente, às vezes o filho sofreu um acidente e essa mãe não sente que ela está conseguindo cuidar muito bem dessa pessoa, dessa criança, do filho dela. Ou a mãe que viveu a morte de um filho
ela pode desenvolver fragilidade na glândula mamária. Porque qual que é a função da glândula mamária? Tem a função justamente, gente, de nutrir e de proteger o ninho. O que é o ninho? Geralmente são os filhos, podem ser os filhos, a mãe, uma pessoa amada, próxima, proteger o seu ninho. Pode ser também, aí depende da lateralidade cerebral, e tudo isso eu avalio em consulta, mas pode ser também que você tenha essa sensação com o seu marido, ou com a sua irmã, com alguma outra pessoa próxima. E aí vai variar, né, se é mama esquerda, se é mama direita. Não é por acaso também a qual mama que você teve a disfunção. Então, quando você se sente incapaz de nutrir ou de proteger o seu ninho, ou de dar suporte para essa pessoa, você pode desenvolver alterações na glândula mamária, até alguns nódulos, tá bom? Então, esse também é um conflito, um tecido que pode ser afetado com esses conflitos de perda de proteção. Vocês conseguiram identificar? Fez sentido aí para vocês? Recebam essas informações que eu passo aqui e vejam na rotina de vocês, com pessoas próximas, na história de vida, se isso faz sentido para vocês, tá bom? E comecem a observar também os sinais que o seu corpo dá. Quando que vem o sintoma? O que aconteceu um pouco antes de acontecer o sintoma, tá bom? O seu corpo, ele dá sinais de tudo isso. Então, os sintomas e as doenças, gente, são compensações, são defesas de conflitos vividos que você vive desde a barriga da sua mãe. E a causa do seu sintoma de hoje pode ser algo que você vivenciou desde o ventre materno, tá bom? O seu corpo, ele vai dar sinais. Imagine se o corpo não desse sinais de que alguma coisa está em desajuste. Como que seria a nossa vida se a gente não sentisse dor, por exemplo? Então, o seu corpo, ele vai te avisar quando alguma coisa está em desequilíbrio. Ele vai te gerar o sintoma, o sinal, a emoção, a crise, para que você tenha uma nova oportunidade de resolver essa causa. Por isso que é tão importante atuar na causa, de tratar essas emoções negativas, esses conflitos vividos e guardados no seu corpo desde o ventre materno, que, como eu falei para vocês, pode ser, imagine esse copo aqui, pode ser um trauma muito intenso que o copo logo transborda e gera um sintoma, ou pode ser um acúmulo de situações vividas. Então, de gota em gota, o seu corpo vai arquivando, arquivando, até que chega a última gota, e aí o copo vai transbordar. Tá bom? Muito bom, pessoal. E qual que é a solução aqui? Né? Eu vou passar para vocês 3 passos da solução. O primeiro passo a gente já está fazendo aqui, vocês que estão participando já fizeram aqui comigo, que é justamente você identificar o problema, você identificar o sintoma, você identificar essa sensação em você, ter essa consciência. É exatamente isso que a gente trouxe aqui para vocês. Porque se vocês não identificarem, como que vocês vão mudar? Não tem como. Então, essa consciência é o primeiro passo. Segundo passo, você precisa querer melhorar. Porque tem pessoas que não querem melhorar e tá tudo bem. Agora, se você quiser melhorar, esse é o segundo passo importante. Identificou, quer melhorar? Terceiro passo, tratar a causa com ajuda profissional, tá bom? Como eu falei para vocês aqui ao longo da nossa live, identificar conscientemente é só 5% do trabalho. Sozinha você tem 5% de força. Os outros 95% das causas, das informações estão em memória celular. Estão guardados no seu cérebro inconsciente. Por isso, você precisa de ajuda profissional para identificar e para tratar isso. Tá bom? Então, não sofram sozinhos. Nós, profissionais da saúde, estamos aqui para isso. Tá bom? E vou passar aqui para vocês que ficaram até o final um exercício para você fortalecer, né? Como que você pode fortalecer a proteção?
Como que você pode lidar melhor com tudo isso? Às vezes você que tem se sentido mal, que tem se sentido sozinha, desprotegida, desamparada, que às vezes vem uma sensação de abandono, de solidão profunda, que você não sabe como lidar. Vou passar aqui um exercício para você colocar em prática ainda hoje, tá bom? Então, você precisa entender que hoje você é adulta. Muitas vezes, essa sensação de desproteção é da sua criança que foi ferida. Então, eu vou te passar um exercício aqui. Você vai pegar papel, você vai pegar caneta e você vai fazer uma lista de tudo que você tem hoje que te dá segurança, que te dá proteção. Você vai fortalecer para você e para o seu cérebro os seus pontos de proteção. Os pontos que te trazem essa segurança hoje. Hoje você é adulta, hoje você pode se proteger. Então você vai colocar lá, eu tenho um emprego bacana, eu tenho uma casa, eu tenho um relacionamento, eu tenho alguém que me apoia, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha independência, eu tenho o meu direito de ir e vir. Você vai fazer uma lista de tudo o que você tem que te gera a sensação de segurança, de proteção. Hoje você é livre e protegida. Muitas vezes não é você, adulta, que precisa de proteção, e sim a sua criança. Então proteja a sua criança. E entenda que hoje você é adulta, hoje você pode se proteger. Faça esse exercício que eu te coloquei aqui, com essa lista aqui, desses pontos que te trazem essa segurança, essa proteção, que isso faz com que você vá fortalecendo essa proteção, tá bom? E você consiga lidar melhor nesses momentos em que você tem uma baixa emocional, que você não está passando por um momento legal. Faça porque isso vai te ajudar, tá bom? E se você estiver passando por qualquer coisa ruim, qualquer coisa desagradável, lembre-se que é só uma fase, tá, gente? É só uma fase. Qualquer doença, qualquer sintoma, qualquer baixa emocional pode sim ser superada, tá bom? Então vai passar. As causas, na maior parte das vezes, gente, vêm de conflitos, os maiores impactos vêm de conflitos que a gente vive desde os 12 anos, até os 12 anos. São os principais, os impactos mais fortes. Então, ao longo da sua vida, o corpo ele vai disparando gatilhos, ele vai disparando sintomas, emoções, uma crise de ansiedade, que às vezes você não entende, geralmente vem o sintoma quando você relaxa, quando você está de férias, e aí vem o sintoma. Justamente porque o seu corpo ele vai trazer esses gatilhos para você resolver tudo isso. Tudo fica guardado, tá bom? Então, atuar na causa é a chave. Precisa neutralizar essas emoções. E quando você faz isso, o seu corpo ele passa a se comportar de uma outra forma. Esse é o caminho da cura. Então, as respostas à cura, elas já estão dentro de você. Lembre-se que é só um momento, é passageiro e vai passar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vou abrir uma caixinha de perguntas no Story pra gente conversar mais. Podem mandar também mensagem no box, tá bom? Que a gente vai conversando. E teremos aí novas lives daqui 15 dias. Em breve eu divulgo um novo tema pra vocês, tá bom? Ótima semana pra todos. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação, tá bom? Tchau, tchau, gente. Uma ótima semana, viu? Tchau pra todos.